Chengdu é o epicentro de uma das culinárias mais intensas e viciantes do planeta. Um lugar onde comer é cultura e identidade, onde cada prato é diferente e único. Aqui nasceu a culinária de Sichuan, conhecida no mundo inteiro por um ingrediente que virou símbolo da região, a pimenta de Sichuan. Um tempero que não queima como pimenta comum. Ele anestesia a boca, ativa os nervos e cria uma experiência completamente diferente e indescritível para quem come. Aí no fim, sério, o cérebro dói de pimenta. E é justamente nas ruas que tudo isso ganha vida. Essa é a cidade da comida de rua na China, onde barracas simples, sem glamour nenhum, ganham fama. Onde receitas centenárias continuam sendo preparadas do mesmo jeito há gerações. E é nesse cenário que a gente vai fazer o que é indispensável para qualquer um que pisa aqui. Andar sem pressa, seguir os cheiros, encostar onde tiver fila e sair comendo tudo que aparecer pela frente. Porque numa cidade como essa, resistir à comida de rua é como perder a parte mais importante dela. Nossa, eu acho que eu não vou ter coragem de comer, não. Sai um líquido daqui de dentro. Bom dia! Hoje realmente bom dia, porque é de manhã e a gente tem uma missão de dia todo pela frente, que é passar um dia todo só comendo comida de rua. Ah, vocês aqui quase na não China. gostam, né? Essa A é gente uma também missão adora. que a gente adora, né? A nossa regra é, hoje não vale restaurante, só comidas de rua. E é isso, a gente tá literalmente saindo do nosso hotel e a nossa primeira refeição agora é 9 horas da manhã. A gente já avista um monte de gente comendo ali na frente, então a gente vai ver o que as pessoas estão comendo e já vamos começar. Porque, peraí, este é o último episódio dessa temporada da China. Chegou ao fim. Estamos indo embora. É, a gente vai embora depois de amanhã, estamos tristes. Mas é isso, né? Todo carnaval tem seu fim e vamos voltar pro Brasil. Porque, bom, tem outras temporadas pela frente. A gente é triste, mas a gente vai encher a pança, então vai ficar Aí a legal. gente vai ficar feliz com esse último episódio. Aqui na nossa área, na verdade, eu e a gente quer fazer um desafio que é... A gente quer andar só na distância de da quadra da nossa casa, praticamente, e passar o dia todo comendo comida de rua por aqui. Porque a gente fez um episódio lá em Harbin e vocês ficaram impressionados com a quantidade de comida de rua que tem junto. E claro, lá é um mercado. Mas aqui na nossa rua, isso é muito China, né? Chengdu, a gente tá em Chengdu e Chengdu tem muita comida de rua. Tipo, eu acho que é quase assim, capital da comida de rua da China. E aí, então, aqui, ó, aqui é tudo comida de rua, ó. Vocês olham, tudo esses restaurantezinhos. Agora tá tapado assim porque é inverno, agora tá 6 graus, de noite também cai muita temperatura, chega, sei lá, menos, até do que isso. Então fica tapado, mas no verão é tudo aberto, isso aqui é tudo comida de rua. Então, tudo isso aqui tá valendo hoje, entendeu? Tem muita comida. E ó, a quantidade de gente que tem ali já Já tá comendo. tomando seu café da manhã. O que eles estão comendo? Eles estão comendo noodles e bao. Vamos pegar um bao? Um balzinho, Porque bao né? O é balzinho. comida. Olha, eles estão comendo esse ovo. Cara, esse ovo, ele é meio polêmico, mas ele é muito clássico aqui da China. Polêmico pra mim, né? Porque eu não acho muito apetitoso, mas esse aqui, A ó. gente nunca comeu, né? Mas é um ovo que eles botam com várias especiarias. E aí fica marinando ali, só que eles comem sem sal. Olha, aqui tem Olha o bal, que bao coisa linda. e tem siomai. Seu maior esse da direita aqui, né? É, aqui esse de arrozinho ali. Eu vou pedir pra ela aqui um bao, vamos ver. Ah, acho que dá pra pegar esse ovo aí, já que a gente nunca provou. Nunca tivemos a chance, né? One. 4 yuans. 2 yuan cada baozinho. Bao é o negócio mais clássico pra mim de café da Muito, manhã né? deles, né? Porque tu chega, sai na rua, tem por tudo que é lá. Tanto que a gente até tem uma tatuagem de bao, né? É hoje que tu vai mostrar ela? Agora hoje não eu tô tá de menos calça, não tem 20 como. graus, menos 40 graus, né? Mas eu boto uma foto na coxa e eu tatuei aqui em Chengdu da outra vez que a gente tava. Eu tenho É verdade, foi eu tenho aqui. um negocinho desses Ó. com uma mãozinha pegando um balzinho. Eu Pago. vou pedir um ovo também, porque o Will fez uma campanha aqui pra pegar. Bom, então a primeira parte do nosso café da manhã de hoje, temos bao. Ó, esse aqui eu acredito que seja de cogumelos e aquele vegetal, tipo uma selga. Porque alguém passando mal ali. Passando mal ali. Ah, aquela manhãzinha, né? Aquele catarro. O bao daqui é muito bom, lembrei disso. Uau! Acho muito legal que eles têm muito esse costume de tomar café da manhã na rua, né? O que tem dentro? Esse aqui tem, isso que eu tava falando, tem cogumelo e a selga. Ah, cogumelo é cego. Eles também, eu vou te falar, eles, ó, vou até mostrar ali. Quando Eles tu pedem pode... uma porção grande. Isso, tu pode pedir uma porção de pequenos, que vem nesse aqui, ó. Ali, ó. Aí eles vêm uma porção, acho que é 8, se não me engano. Que daí vem pequenininhos. Eu tô vendo uma coisa legal que aquele cara tá comendo. Eu acho que ele bota no leite de soja, aqueles negocinhos ali, ó. A gente pode pedir pra provar. Mas é isso, a gente nunca comeu, né? Nunca comeu isso aí.
Sério, a China tem tanta comida de rua que dá pra gravar um episódio só de comida de café da manhã. Numa comida. Num Num lugarzinho só. E esse... Vai, esse é muito bom. O que tem dentro? Esse é de macarrão, de feijão. E aquele macarrão transparente. Apimentado. Bem apimentado. Muito bom. O que tu pegou aí, dona Marina? Eu apontei pro cara do lado e pedi, porque tem 2 caras ali comendo isso. Aqui também, eles também estão comendo isso. Aham. Pelo Tem jeito, muita gente isso comendo aqui é isso, o que né? a galera come, ó. Ah, eu sou Marina, vai com as outras e eu pedi também, né? Olha aqui. Olha, eu achei isso aqui interessante. Pedi, né? Vamos ver. Aí também parece um leitinho, eu acho que é um leitinho de soja, porque ela tirou do liquidificador e aqui eles não tomam leite de vaca. E aí tu mergulha esse negocinho deles, que é bem tradicional também dentro. Nossa, que tá bem crocante, uma massinha folhada. Frita e tu come. Vamos provar essas coisas aqui, ó. O Will vai comer os balzinhos e eu vou comer esse negócio que eu tô muito curiosa. Pois é, né? Muito gostoso o bal, Isso né? aqui tá muito bom. Nossa, um dos melhores baús. Olha só, isso aqui é uma massinha crocante, ó. Sério, tá bem levinho, mais ou menos quentinho. Olha, acho que Tutorial nossas pra vós, vocês. nossas vós saberiam muito bem. É só molhar o pão no leite. Olha, minha avó não comia, ela mergulhar com a mão, não de palitinho. Essa é a diferença. Como se tua avó fosse chinesa. Nossa, bom esse negócio. É realmente uma massinha frita. Ai! Meu Deus, se cair aqui dá um acidente daqueles. Vou até me afastar um pouco. Ela é tipo folhadinha, bem aerada, bem leve. Tem bastante gosto de fritura, fala a verdade. Eu gosto de gosto de fritura, mas até me incomodou um pouquinho. Tem bastante. Isso aqui é um leitinho de soja quentinho. Que pra quem não sabe, eles tomam muito leite de soja aqui na China. O normal é tu ir num café da manhã, não tem leite de vaca. É leite de soja quentinho feito na hora. Uma massinha que mergulha. Sem brincadeira, um dos melhores balsos que eu... Muito gostoso mesmo. Bizarro. Pegamos o fatídico ovo. Tem numa Fatídico. sacolinha. Ela dá tudo nas sacolinhas, né? Ah, não, espera, por de trás ela dá uma sacolinha também. É? Eu achei que era algo contra mim. Tem que descascar o ovo ainda, vamos ver. Ele já tá meio marrom, esverdeado. Nossa, eu acho que eu não vou ter coragem de comer, não. Vai, filho. Saiu um líquido daqui de dentro. Achei meio... Quando tu come teu ovo, eu vou comendo meus restos aqui. Não, o ovo quem vai provar é tu. Ê! Viu? Pra tu dizer que eu nunca deixo tu comer antes? É cavalheirismo. Não, não é tu hoje. Hoje é teu presente, tu vai provar o ovo antes. Ó, e eles deixam marinando, ele fica assim, ó. Gostei desse negócio aqui. Negócio bom, né? Achei bem gostoso. É tipo, tem uma... Pra inverno, acho que é perfeito. Por isso tem tanta gente comendo. Ó, meu amor, vai lá. Ó o ovo. Marina. Como é que é o nome do canal? Vai, meu amor. Não adianta chorar, tu vai provar Vamos, antes. ó, vamos ter que mudar o nome do canal, hein? É, vai mudar. Tem gosto de ovo. Tadam! Ovo. Ovo. Tá, mas não tem gosto de tempero? Ó. Ah, Assim, ele fica lá no fundo. marronzinho. Porque eles fazem toda uma marinada ali, né? E eles comem assim, tá? prefiro esse negócio aqui. É. Isso aí é o veredito final, tem gosto de ovo. A gente pode ir pro próximo já. Pra vocês verem como tem muita comida de rua, a gente comeu ali. Dobrou a esquina. Aliás, o negocinho de leitinho de soja, mais aquele pãozinho e mais o ovo deu 8 yuan. Dobrou a esquina e aí ali, aqui já tem mais comida de rua, tá? Isso aqui é de ir mais tarde, porque agora não tá aberto. Ai, já tô meio cheia. Rice A próxima noodle vítima roll. já está ali. Vamos conhecer. É uma Jimingozi. rolado de arroz? macarrão de arroz. A gente nunca comeu aqui, apesar da gente sempre ver esse tio aqui, porque a gente prefere muito a próxima comida que a gente vai comer. Mas aqui a gente nunca provou. Então, vamos lá, sempre tem uma primeira vez na vida. Ah, rice roll, egg, lettuce e tem pancake, egg, lettuce. Tá, vamos pedir esse rice roll. Tem com milho, que é o que é vegetariano, pode ser? Mas assim, eu achei interessante que tá em inglês, né? É, ele tem, ó, o menu em O inglês. cara é preparado. Ó, ok? 就这个东西。 Quatro. One. O que 8 eles yuan é o sem milho, 10 yuan com milho, aí o de porco, carne de porco moída é 10 e o de salsicha é 11. Essa parte que eu adoro, que é que ele começa a botar um monte de molho em cima. Ó, tá botando pimenta, um picles,
Um monte de coisa em cima. Cebolinha, sempre. Vem bom esse negócio aí. Mais um negócio Olha. agora em cima do bem. Ah, é tipo molho o shoyu, né? É, molho de soja. Nossa, caprichado. Aham. Ah, ela arrumou uma mesinha pra gente. ela já mesinha. Fofos. Ah, ok. Nossa, que mini banquinho. O banquinho é muito pequeno, é tipo, é sentar altura. no chão, basicamente. Eu achei legal. Sério, a altura dele deve ser tipo 20 centímetros. Tipo, ele tem menos de um palmo meu de altura. Eu preciso de uma criancinha comendo. Olha. Estão no jardim de infância. Tipo chinês, né? É, chinês come geralmente lá. Bem pertinho do... Ah, vem um repolho. É bom que vocês mancham todo mesmo, então se você não quiser milho, você só não come. Mas é um wrap, perguntar é uma pra ele. massinha de arroz bem molinha, com uma camada de ovo muito fininha. Eles comem muito ovo no café da manhã aqui. Tem um molinho assim de... parece um caldo de vegetais. Mas eu achei muito bom, porque tá bem saboroso, tipo... O caldo tá bem saboroso, tem bastante tempero, tá salgadinho na medida certa, apimentado na medida certa. Posso provar A um? consistência também é muito boa. Muito bom. Bom, né? Eu acho que não tem muito como manter. Tu come meio como se fosse uma massa, sabe? Eu acho que é só um jeito muito rápido de tossar essa massa. Porque no fundo, parece aqueles macarrão de arroz, sabe? Porque ele fica bem Parece molinho, assim. Uhum. E isso que ele faz em forma de panqueca. Muito gostoso. Aprovado. E pessoal, sempre tem gente ali comendo aqui de manhã, né? Uhum. Acho que é uma comida também de café da manhã. É. Apesar dele ficar aberto até mais, tipo, o fim da tarde, eu acho que eu vejo mais de manhã a gente comendo aqui. Falou que ele mostrou o nome em chinês. Obviamente eu não consegui ler. Que é rice noodle roll. Rice noodle roll. Que é macarrão de arroz, enrolado de macarrão de arroz. E ele falou champagne. Saímos da barraquinha do tio aqui. Já começamos a andar. Ali já tem uma filinha. Bem menor do que as outras dias que a gente pegou, né? Sério, ontem a gente passou aqui, esse horário, a fila tava até aqui. Eu juro, Absurdo. pela minha vida, eu não tô brincando. A fila dobrava e vinha até aqui. E essa fila desse tamanho, ela já demora. Mas esse lugar aqui é um sucesso sem tamanho, não tem como passar por Chengdu sem comer esse prato aqui, que é famosíssimo aqui. E em especial esta banquinha. Mas hoje tá pequena, tá? Só que, tipo, tem várias dessas banquinhas em Chengdu, desse prato que a gente vai comer. Só que esse aqui é o que bomba. Não adianta. Esse aqui é o sucesso da cidade. A gente chegou aqui, era 9h55, agora é 10h03. E a gente já tá 8 minutos na fila, seguimos na fila. E aí, o dia que tinha uma fila gigante aqui, o Will veio um dia. E aí ele ficou acho que 15, 20 minutos na fila. Ficou 20 15, minutos, né? né? 20? Não lembro porque eu não tava junto. Enfim, ele ficou 20 minutos na fila. E aí as pessoas começaram a desistir. Aí o Will falou, a fila tá andando de tanta gente que desiste. E mesmo assim, tipo, quando chegou nos 20 minutos, ele falou, basta. E foi embora. E legal que parece que não tem ninguém atrás de ti. Porém... É que ela abriu espaço pra filmar. Já Mas cresceu tudo isso. domingo a gente veio de manhã aqui, a gente passou aqui ao meio-dia e passou aqui no fim da tarde. E a gente não teve, tipo, tava assim, gigantesca. E aí a gente desistiu. Aí o Will tentou ontem, que era segunda-feira, e também não deu. É que domingo eu acho que, meu Deus, né? Aí foi fora de série. Mas é isso, demora. Se tu chega aqui e tá essa fila, tu vai ficar tipo uns 5 minutos na fila. Se tá grande, e te prepara pra. Olha ali, ó, mais gente chegando. Chegou a hora. Chegou 10 horas e 7 minutos. Foi um tempo ok de espera, né? 9 minutos, é. Até ficar pronto 10 minutinhos vai ser. Mas esse prato aqui que a gente tá pedindo, ele é um prato típico de Sichuan, que é Olha essa essa... pimenta. Ó, ela tá mexendo ali, isso aí que ela tá mexendo. É um macarrão, mas na verdade é uma gelatina de feijão mungo. Aí ela bota com temperos, tipo... Ela bota pimenta, como vocês podem ver. Muita pimenta, a base é pimenta. Corta esse pãozinho que é crocante, maciozinho. Tô até salivando. Feito na hora. E aí bota dentro, ó. E aí vai temperos, vai tipo cominho, vai um pouquinho de açúcar, vai sal, vai várias coisinhas. Sim. E custa 7 yuan. Esses temperos que eu vejo que ela bota alho, bota muita pimenta. A base é pimenta, né? E esse é o famoso, quem acompanha a gente no Instagram, o famoso sanduíche de macarrão. São Né? famosos sanduíche de macarrão que a gente come todos os dias de manhã, ó. A gente ama isso aqui. Aí esse pãozinho é bem fininho, ó. Crocantinho e macio.
E o macarrão. Esse aqui a gente tem que arregaçar as mangas. É Faz uma perigosíssimo. sujeira. Às vezes eu peço pro Will levar pra mim no quarto. Eu vou contar uma coisa pra vocês. A gente já esteve Chengdu antes. E a outra vez que a gente tava aqui, a gente ficou nesse mesmo lugar. E aí a gente escolheu ficar aqui, nessa mesma quadra. Não era nessa mesma quadra pra poder tomar café da manhã aqui. E olha que a gente Comendo tem... espetinho que a gente vai da noite. E a gente tem café da manhã do hotel ainda. E a gente não come pra comer aqui. Mas isso aqui é a perfeição do sanduíche, que a gente chama de sanduíche de macarrão, mas é sanduíche de macarrão, de gelatina, de feijão mungo. Aí faz assim, ó. Fantástica. Tem vários sabores, mas o famoso é esse aqui. E assim, esse macarrão é gelado. Quentinho é só o pão. E aqui, assim, é até ok. Agora chega no fim, que tá toda a pimenta acumulada. Nossa, aí, maravilhoso. Perguntar de que tem gosto. Pimenta em primeiro lugar. Óleo de pimenta, de Sichuan. Alho e o resto é secundário. É pimenta com... E aí o macarrão, ele é meio gosmentinho, assim, né? Tô achando até pouco apimentado hoje. É? Acho que às vezes eu acho que ele viu a gente aqui, parece uma equipe de TV, achou esses gringos aí, não vou ferrar com eles. Vou pedir pra botar mais uma pimenta. Vamos ver, né? Tá pouco apimentado, né? Geralmente é uma coisa assim que tu não aguenta de tanta pimenta. Geralmente a gente fala, se tu quer vir aqui, tu tem que gostar muito de pimenta, porque é bem às vezes apimentado. pega. O fim começa a ser bem mais apimentado. Olha aí, ó. Agora sim, ó a quantidade de pimenta disso aí. Bizarro, velho. Aí no fim, sério, o cérebro dói de pimenta. Isso aqui é pra provar que a gente não come tudo. Que a gente come tudo. É porque essa última mordida é foda, sério. Desculpe o palavreado, mas é difícil de comer essa última mordida. O que você tá olhando aí? O Will quer que eu coma esse negócio aqui, ó. É que toda vez que a gente passa aqui, tem criança comendo isso aqui. Tem adultos também. Ontem tinha adulto comendo isso aqui, mas é que eu já vi uma criança. Só que uma vez eu comi isso e eu achei tipo uma coisa mais sem gosto de todo o universo. E aí toda vez que eu chego aqui eu falo, por que essa criança tá comendo isso? Esse negócio é horrível. O Will fala, para de destilar ódio por esse negócio. E eu acho muito ruim. E aí eu combinei com o Will que eu ia provar de novo. Que eu comi uma vez, eu achei tipo piores coisas da vida. Lá. Ah, ela falou que é bom. O dela é bom. Ah, ela vai tirar um yuan. quentinho ali de dentro, ó. Xixi. Ah. 6 yuan, vamos lá então. E ela escolheu o verdinho, porque tem o com feijão. Ela bota um ó. açúcar. Ah, olha ali, A ó. outra vez a gente comeu não tinha gosto de nada, talvez porque não tinha esse gergelim com açúcar. Xixi. Isso aqui é um picolé de arroz quente. É tipo, é basicamente um arroz. Eles pegam um arroz glutinoso, aí eles fazem tipo, acho que devem botar tudo numa coisa, cortam ele nesse quadradinho. E é isso. É só arroz. E não tinha gosto de nada quando eu provei, mas agora tem gergelim e tem açúcar, vamos ver. Porque tem outra versão com feijão ali, né? Ó. É. Não, mas aí deve ser pior ainda, eu gosto pior, mais ainda. Oh, feijão com arroz, de picolé, picolé de feijão com É arroz. que eu provei aquele ali, eu achei horrível, talvez seja melhor. Não comeria de novo, mas pelo menos tem gosto de gergelim. É, E de daí salva. açúcarzinho. Esse é melhor. Haoshi? Ok. Pros outros tu não falou Haoshi, né? Agora pra isso aí sim. Olha, é bem comida de criança. Não, mas eu vejo adulto comendo também, é isso que eu fico impressionada. Mas não é ruim, não é ruim. É um picolé de arroz. É picolé de arroz com açúcar em volta e gergelim. Mas não é ruim, né? Porque tem gosto de gergelim. Ah, Bem melhor do que o outro que eu provei. Ela falou que o dela era bom, né? segura aí. Aprovado. Segura aí. Não, tu vai comer de arroz com feijão? Segura aí. Mas aí tu vai ter que acabar com isso aí antes. Não, tu vai ajudar isso aqui. Não, tu vai eu comer. vou pegar um de arroz com feijão. O Will realmente vai lá pegar outro, eu não acredito. Não tem nenhuma necessidade de pegar outro, meu amor. Tu vai comer 2 picolé de arroz no café da manhã? É quando tu pensa assim, o que eu preciso pra ter uma refeição completa? Mas peraí. Arroz com feijão. Arroz com feijão e açúcar. Sim, meu amor, tu tá na China, o arroz com feijão aqui é doce. Ok. Ela tirou um pouquinho. Pertinho pra vocês verem. E olha, enquanto tu me distraiu... Eu achei isso aqui bem viciante, pra te falar a verdade. Mudei completamente de opinião. Falta só uma farofa. Qual é melhor, o só de feijão? Só de arroz ou de arroz e feijão? O feijão pra mim ele dá um gosto que eu não gosto. Eu gosto. Ela tá mostrando a placa dela aí, ó. Venham comer venham picolé de comer arroz aqui. com ela. Eu acho que o açúcar acho que não combinou bem com o arroz com feijão. Preferia um salzinho. Um salzinho. Aprovado. Venham comer arroz com feijão na tia... Na Dona tia que serve Wang. arroz com feijão.
Wang. Ali na esquina estávamos comendo, dobramos a esquina aqui e já estamos no mundo dos pandas, porque estamos em Chengdu. Chengdu é a cidade dos pandas, o lugar onde os pandas do mundo estão, né? A China pra quem não sabe, todos os pandas do mundo pertencem à China e a cidade onde eles estão são em Chengdu. Se tem um na sua cidade, ele tá só emprestado, ele é da China e se a China quiser, ela pede de volta. E aí tudo aqui é de panda, tudo de panda. E eu achei legal que aqui já tem mais comida de rua. E é legal que aqui tu vai passando e tem um tio aqui que ele tá sempre descascando castanha. Se ele não tiver agora, é a primeira vez no mundo que ele não tá descascando castanha. Vocês da história. Os morangos lindos aqui. Ele tá descascando essa fruteira dá muita vontade de comer fruta, né? Dá, né? E ele está descascando. Tá claro. Ali, ele descascando o carro. Todos os dias, tu passa aqui de manhã, tu passa aqui de tarde, tu passa aqui de noite, ele estava o dia todo descascando castanha. Com um facão, assim, pá. Eu amo Chengdu, eu acho uma cidade, tipo assim... Pra mim, a gente fala que ela é o Rio de Janeiro da China, assim, mas ela é um pouco mais de Brasil na China. Ela é uma cidade tão... Sei lá, tu vê de tudo e as pessoas, sabe, tem um quê de mais... Descolado, né? Mais leve. Também é conhecido como a capital LGBT da China. E o tio hoje tá fechado, ele tá abrindo, ó. A gente vai vir mais tarde. Então é isso aqui que eu quero comer, ó. Isso aqui. Ó, ele tá abrindo, botando as cadeiras enquanto ele fala no telefone. Então a gente vai esperar ele abrir aqui. E realmente, ontem a gente passou aqui, era quase 10 da noite e ele tava aberto. Então ele abre o dia inteiro. Nossa. Doideiro, né? O dia inteirinho ele fica aberto. Nosso amigo aqui demorou muito antes, então a gente deixou ele pra hora do almoço. Agora é 1 da tarde, a gente sentou no café, ficou trabalhando e agora a gente veio comer. A gente vai pegar o de pimenta, pasta de pimenta queimada, né? Mas o que exatamente? Essa panquequinha aqui. Ó, esse aqui também, ó. Salt and Spice. Picked Long Bean. Ah, gostei. E a outra? A outra eu quero uma doce. Doce. Então, tu escolhe. A de feijão, deve ser. Aí, ó, Red Bean. Red Bean. Isso aqui faz sucesso, porque a gente sempre tem gente comendo aqui na frente. Umas panquequinhas. É legal o jeitinho que ele faz, né? Nesse mini negocinho, assim. Aí ele bota com essas tampinhas. Achei tão fofinho. E aí ele bota o recheiozinho, ó. Esse aí é de pimenta. Talvez a gente se arrependa. Ah, esse daí é o picles de... Acho que é o picles com batata. Aí ele fecha. E é uma panquequinha bem fofinha, né? Eu acho que deve ser bem boa. Ele tava te corrigindo aí. Ele tava me corrigindo que eu tinha que pegar mais papeizinhos. Ó, mas é uma panquequinha assim. Nossa, parece bem boa essa massa, né? Parece, né? As meninas ali estão se degustando. E aí? Tá bem bom. Esse que eu entendi é o de pimenta... O que é roasted mesmo? É tipo um... Torradinho, né? Torradinho de pimenta, só que daí ele bota batata, né? É muito bom, gente. A massinha é tipo fofinha e crocante. Olha. E aí fica o gosto de recheio. Então, tipo, Mostra bem. sabe aquelas coisinhas muito gostosinhas, assim, de... Nossa, que pensa, comeria vários, assim? E essa massa é doce? Ela não é nem doce nem salgada, ó. Pega aqui pra tu ver. Vou te dar. E aí esse daí tem gosto de um pouquinho avinagradinho. Cadê? Um gosto um pouquinho avinagradinho, assim. E as batatinhas deixam uma crocância. Bem gostoso, né? Bom. Eu achei muito gostoso. Diferente essa juro. massinha. Deixa eu ver de que é esse aqui. Esse aqui eu acho que é o outro de... Ah, esse aqui é o de gergelim, vou deixar por último porque é doce. E esse aqui é o de... Ah, tem razão, meu amor. Esse era o de pimenta. Sabe, é uma massa, tipo, eu não sei, vocês podem dizer, isso tá me lembrando alguma coisa, essa massa, mas eu não sei o quê. Um quê meio de crepe versão fofinha, sabe? Verdade. E aí assim por dentro, ó. Só fecha. Esse aqui é o de vagem. É o de vagem, né? Muito bom. E o último é de pasta de gergelim e açúcar. Ah, é a sobremesa, né? Esse rio ali. Realmente muito açúcar. Grãos. Nossa, parece bastante açúcar. Assim, Mas é bom. é bom? É bom. Todos são bons. É gergelim com açúcar, né? Não Sei é lá. pasta, é gergelim e açúcar junto, tipo. É bom, mas quando tu vê que tu tá comendo açúcar puro, você não fica tão feliz, né? Pois é, né? Mas muito boa, aprovada as panquequinhas do tio. É bem viciante, agora eu entendo por que tanta gente vai comer aqui. Comeria Olha só. várias, assim, ó. Bah. Não, e parece que quando a gente vem, sempre bomba mais, né? E ele ficou o dia todo fazendo. Muito bom. Isso aqui eu acho que parece um puro açúcar, assim, sabe? É meio estranho, né? Vou morder e vai ficar um de açúcar. Aham. Ah. É que ele disse que é uma pasta, mas não é uma pasta. É açúcar com gergelim.
esses tios estão sempre jogando. Eles Muito são legal, muito né? da jogatina. Nossa, Sempre que a isso gente aqui... passa aqui, eles estão jogando esse mesmo jogo. É muito sério, legal, Chengdu. né? Chengdu é uma cidade muito legal. Acho que, tipo, a cidade mais legal da China, eu acho que é Chengdu. Chengdu é demais, né? Muito mais legal do que as outras, tipo, turísticas. Assim, tem gente que vem pra cá só pra ver panda, cara. E a cidade em si é muito legal. Que tem esse clima mais descontraído, sabe? Isso que a gente tá no inverno, gente. Concordo completamente. Agora, quando a gente tava começando a gravar, era 10 da manhã, tava 6 graus. Mas no E verão, as isso é o ruas- inverno, né? Claro, o verão é bem quente. Não, isso que eu falei. Isso é inverno, tá 6 graus. E as pessoas ficam jogando na rua, dançando na rua. Tipo, ninguém se esconde por isso. No verão, então, é uma... Assim, tudo lotado, a galera bebendo na rua. Então é uma cidade muito legal. Sério, se vocês querem pra China, venham pra Chengdu e não só pra ver panda. O mais legal é a cidade. Claro, pandas são incríveis. Mas nossa, a cidade é muito legal. Ó, e aqui já tem mais comida de rua. A gente ainda não deu a volta na quadra, tá? A gente andou um lado da quadra, metade, outro lado e agora a gente virou. E aqui já tem nossa próxima estamos comida. enxergando as Porque próximas eu vítimas acho ali. que é ele mesmo, que eu quero muito provar. Que é o tofu cabeludo. Nossa, tem gente que tem medo disso. Olha Vocês ali. olham, nossa, achei que isso aqui era uma coisa mofada. É mesmo. É tofu mofado. Já tá cortando ali. Ó. Aí ele frita. Esse tofuzinho cabeludinho. Mas aí quando frita eu acho que perde os cabelos, né? Mas olha aqui. Ele é muito cabeludo. Ah, também, né? Tu vai botar tua cabeleira no óleo frito. Ele vai embora, Perder o né? cabelo. Já comi essa versão aqui que eu amo, mas é muito forte. Isso aqui também é esse daí em conserva, esse tofu fermentado, cabeludo, mofado, em conserva com pimenta e é muito gostoso. Tipo, tu come com pãozinho, assim, porque sozinho ele é muito forte, tipo, forte de fermentado mesmo, mas é bem gostoso. E aí aqui essa versão frita, que é a primeira vez que eu tô provando. Acho que ele botou uma ervinha ruim ali que a gente não gosta. É? Aham. Ah, acho que ele botou mesmo. Tem uma erva com gosto de peixe que Seja eles o usam que muito Deus e que quiser. eu odeio e eu acho que ele botou ali. Ó, picles, pimenta, várias coisinhas. Ah, e ele joga ali dentro e mistura tudo. Muito legal, né? Botou um olhinho ali e agora vai Ah, botar ele botou todos um os... pouco do óleo. Eu tava pensando Aham. se ele ia botar um óleo pra misturar, mas aí ele bota o próprio óleo dali da fritura, ele joga ali, ó. Adorei que ele faz tudo com a maior calma. Acho legal isso. Tranquilinho. Pra gente comer com aquela... Pra gente comer que nem o Tasmania. Que nem o Tasmania. Xie. E aí, tem gostinho de mofado? Não, mas é muito bom. É? Tipo, ele não fica tão forte que nem ele cru, que aí é muito forte. Aquele cru que a gente comia no potinho, que é tipo muito fermentado, esse aqui não. Bem gostoso. Eu acho que a fritada ele tira um pouco o gosto forte do fermentado, né? Ele tem um leve gostinho, tipo, daquele queijinho podrinho no fundo, sabe? Mas tipo, é muito gostoso. Gosto de tempero chinês, né? Tem pimenta, tem cominho, tem cebolinha. Bem. Vou morder uma aí pra vocês verem. Tá bonito, Gente, não né? se assustem pelo mofo ali, porque não tem gosto de mofo nem nada do tipo. Ah, e também o que tinha de mofo, bactéria... gorgonzola. Matou tudo na fritura. É, come gorgonzola em casa. Negócio, esse verdade. queijo azul, muito mais coisado. Muito bom. Aprovado. Mais Olha. uma barraquinha de um tio sentadinho isso na aqui é um boa negócio ali. que eu quero comer. Que isso aqui eu tô vendo muito aqui em Chengdu. Isso aqui é uma bolinha de arroz glutinoso, de uma massinha de arroz glutinoso frita. Aqui dá pra ver, ó. Ah, ele tá fazendo ali. Ele tá fazendo aqui agora. É uma massinha bem levinha, ó. Ele falou, não me incomoda, eu tô aqui trabalhando. O que tu quer que eu Agora faça ele vai escolher o pior de todos, por exemplo. Não, ele escolheu bonito. É 5 yuan. Ó. Esse aqui é de Chengdu. Eu vi que é bem clássico daqui. Bonitinho, né? Bonitinho. Sempre tem um gergelim, né? É, parece com uma calda de açúcar ali e um coisinho. Estamos aqui com o nosso bolinho, que agora já esfriou em todo esse processo. É que às vezes é meio lento pra pagar, né? Mas é bom. A massinha é puxentinha por dentro, ó. Olha só, parece gostoso. É bem gostoso. Tipo, É de ela é bem arroz, crocantinha por fora. é de arroz glutinoso, né? Então é um É, ó. negócio meio
Uma coisa meio pão de queijo. Ó. Polvilho? Ó, crocante. Deu uma certa consistência de pão de queijo, assim. Mas mais arado e dentro mais concentrado. Não é uma coisa que eu comeria todos os dias, mas... aquela friturinha doce e gostosa, né? Valeu pela barraquinha do tio aí no meio da esquina. Barraquinha da esquina, né? A famosa barraquinha da esquina. Eu não sou muito fã, bota uns doces. Mas parece um pão de queijo, assim, adocicado. O Will não é muito fã de doce, mas todo dia ele quer comer uma casquinha depois do almoço. Eu acho bem engraçado. Curioso. O curioso caso do homem que não gosta de doce, mas quer comer sorvete todos os dias. Essa massinha dentro que A massinha dentro é boa, né? Que é bem molinha, assim, tipo puxentinha. Isso é gostoso. Lembra um moti, assim, porque é de arroz glutinoso, né? A mesma coisa que o moti é feito. Aprovado. Claro. Anoiteceu e hora de comer! Eu tô com muita fome. Já peço desculpa desde já pelo meu mau humor, porque eu tô com fome. Quando eu fico com fome, eu fico de mau humor. A gente esperou a noite toda pra comer de novo. Então, olha a fome dessas crianças aqui. Mas a gente veio num lugar cheio de comida de rua, que é uma rua de comida de rua. Mas esse aqui a gente já comeu algumas vezes. A gente já comeu. Aqui são batatinhas douradas, apimentadas. Isso aqui é extra pimenta, ó. Aqui, 5 pimentinhas. Aqui tem uns frutos do mar. Aqui tem churrasquinho. Churrasquinho. O churrasquinho, né? é um espetinho que é... Eles banham nessa pimenta aqui, que é a pimenta de Sichuan, né? Eu ia dizer, diga que você está na China sem dizer que você está na China. Tem esses, como é que é o nome disso aqui que a galera ostra? come? Ostra, só que é cheio de alho dentro. Eles comem muito alho, né? Olha só, isso aqui de doideira é tipo uma... O que isso é isso? Um alho poró envolto com, sei lá, uma carne. Alho poró, meu Deus. Que ele tá fazendo um arroz frito. Arroz frito eu gosto. Esse aqui dá pra fazer, né? Dá pra fazer customizado. É gostoso, né? Afinal, a gente tá o dia todo comendo comida de rua e é tipo só lanchinhos, né? Então comer um arrozinho. Meter um prato pra dentro é bom, né? Quando tem essas comidas de rua. Vamos botar um tradutor ali? Eu pedi vegetariano, sem carne. E como esse é o último episódio, eu vou pegar uma cervejinha pra acompanhar a nossa comida. Afinal, a gente tem que brindar essa temporada da China. Já volto. Fui buscar cervejas e quero contar uma coisa que aconteceu, não contei pra eu. Mas é que foi muito engraçado. Os chineses, eles são acalorosos, assim, né? Acalorados, sei lá. Aí, às vezes eles estão conversando, eu acho que eles estão brigando. Meu Saúde, Deus. meu amor. Saúde, é que eu quero Saúde, ver essa brindando. temporada. Ao fim dessa temporada, fim dessa temporada. Maravilhosa. Obrigado, China. Agora vai saber da história. Aí tá, eu cheguei ali, aí tava... Nossa, era muito bom, eu fiquei tentando entender o que tava acontecendo. Aí tava a mulher do caixa conversando com a menina que tava comprando negócio e parecia que elas estavam discutindo, assim. Aí lá pela santa, ela tava comprando 2 bolinhos, assim. Aí lá pela santa, ela virou de costas pra mulher do caixa. Eu pensei, nossa, brigaram. Aí ela pegou e fez assim com o bolinho. Aí eu pensei, nossa, ainda mandou tomar no cu. Aí a mulher do caixa pegou os bolinhos e botou dentro do capuz dela. E ela falou, xexê, e foi embora. Eu achei que elas estavam brigando, só que ela tinha virado de costas. E eu pensei, nossa, ela tá brigando com a mulher. E ela fez assim com os bolinhos, que eu achei que ela tava braba. Só que na verdade ela tava dando os bolinhos e ela pediu pra mulher botar os bolinhos dentro do capuz pra ela levar com as mãos livres. Tipo, botar dentro do capuz assim. E aí ela saiu mexendo no cinto. Tipo, tá aí os bolinhos, traz meu capuz dela. Que às vezes eles falam, então acho que eles estão brigando, mas eles não estão. Mas aí eu fiquei tipo, o que tá acontecendo assim? Aí quando ela pegou os bolinhos e botou no capuz e ela, xexê, deu um sorriso e foi embora, meu Deus. Demorei muito tempo pra entender o que tava acontecendo aqui. Muito obrigado pela cerveja, meu amor. De nada. Um brinde O moço essa falou pra grande esperar. temporada. Sim, ele falou que tinha um pedido na frente. Pedido na frente. Eu tô com fome, amigo. Vamos lá. Assim, Aliás, a gente tá esperando, enorme. falando em amigos, a gente tá esperando nossos amigos. Que vocês tanto gostam e perguntam se a gente vai encontrar eles. Sim, já encontramos 2 vezes aqui na China, já encontramos eles em Hong Kong, já encontramos eles na África do Sul, já encontramos eles na Índia. Amigos do Você Volta. Fred e a Lari. Fred e a Lari. Estão chegando aí, a gente saiu 2 vezes na semana juntos. Agora estão chegando pra gente se ver também, então vocês vão dar um oi pra eles hoje. Vocês vão ficar muito felizes, porque eu sei que vocês também adoram eles, assim como a gente. Quer uns picles? É de graça. É aquele piclezinho que a gente geralmente come no café da manhã. Esse aqui é clássico do café da manhã. Nossa, o tio ali atrás, ele encheu desses picles aqui, então vou botar. Então... Boa, gostei que Qualquer coisa tu reparou nisso. Pega mais. Agora aquele negócio, né? Comer arroz de palitinho a gente come, mas comer um pote inteiro desses de arroz de palitinho... É bom que a gente aproveite. É difícil. É aquela técnica de aproximar o prato ao máximo e meio que empurrar a comida. É basicamente isso.
Não dá pra ser muito... Não dá pra ter muita classe aqui. Tá bom e apimentado. Eu tava querendo um prato de comida. Satisfazer à vontade. Tá bem bom. Gosto de arroz frito, né? Não tem muito o que dizer. Eu tava com muita fome. A fome também deixa as coisas mais gostosas. Olha, tá com cara boa isso aí. Foi 12 yuan, eu acho. Bem baratinho, né? A gente pagou? Arroz frito com vegetais, vários temperinhos e bem apimentado. 12 Bom yuan. apetite. Pô, muito justo, né? A fome que eu tô, então, meu Deus. Saímos do nosso arrozinho ali, arroz frito. Nossa, eu devorei. Eu tô quase satisfeita. Eu tô ouvindo o barulho ainda dele fazendo ali. E vamos seguir aqui nossa cruzada, porque aqui tem muito Tem mais umas coisinhas, ó. Aqui, isso aqui é carne, né? Camarão. Ai, tem larva. Me dá um Nossa, tem arrepio. larva, é verdade. Frutas, o que é aqui? Ah, aqui é a panquequinha, ó. A gente vê que a nossa panquequinha faz sucesso, mas aqui é mais uma da tendência. Aquela que, ó, já comeu. Ó, doce. Eu fiquei querendo comer uma versão doce. Aqui tem, ó. Ah, tiga. Será que ela Vai fazer entendeu? uma coisa ali. Confia aí também, porque eu gosto muito desse macarrão. A tia tá medindo a comida. Ó, tá pesando ali pra fazer certinho. Pesando. Achei legal. Ela botou pra cozinhar ali o macarrão. Eu tecnicamente pedi esse aqui, ó. Esse... Olha, acho que deve ser agridoce e apimentado, pelo que ela botou aí. Pois é, né? Esse macarrão eu admito que eu já comi outras vezes, não dessa tia aqui, mas já comi outras vezes aqui em Chengdu. Essa tia parece especial. Ah, é que aquele negócio, né? A comida de rua nunca vai ser a mesma, né? Tem que provar em vários lugares, porque um prato cada um faz diferente, então... A primeira coisa é misturar esse negócio que ela fez aqui. Nem perguntei quanto é que é. Ah, 10 yuan, eu acho que é. 10, Não, 11, 11? 12, sei lá. Vamos descobrir daqui Nossa, a mas pouco. é que essa massa... Nossa, mas tem bastante amendoim. Tipo, ela botou 2 tipos de amendoim. Ela botou o amendoim... Pois é, né? O torrado. pedacinhos. Torrado não... E o triturado. E o triturado. Nossa, aqui pra roupa é um perigo máximo. É. Se um derrubar no outro, aí é pouco eu tô- sacanagem. Lá na esquina. É bom. Só tem um. O Will vai achar muito doce. Ah, pode ser. E aí? O Will não gosta de comida Qual o agridoce. veredito? É agridoce. Eu não gosto muito de agridoce. Ele fala, é doce. Nem gostei. É doce. É, meio doce. Ah, mas eu gosto de amendoim. Você Tá bom. Tá bom, né? Nossa, e o macarrão? É muito bom. Ele é tipo durinho, assim. É perfeito, juro. Não é tipo assim, pega o macarrão, bota com pimenta e aí bota assim, tá com uma pasta de amendoim. É. E vai pasta de gergelim também, eu acho. É adocicado, ela bota uma pasta ali mais doce. Tem, eu acho que é pasta de gergelim, pasta de amendoim, amendoim triturado e amendoim em pedacinhos. Pra quem gosta de pimenta e agridoce, mas é mais agridoce do que apimentado. A gente saiu lá da esquina, que é a esquina onde dá aquela rua de pedestre que a gente tava. A gente veio andando e não para de ter comida de rua. É muito impressionante, realmente. Muita comida de rua. Tem umas lojinhas no meio? Tem. Mas aí segue, ó. Expandas aqui. Mas Olha só. tem muita carne aqui, né? Macarrão Tá dizendo, de alga. Comida deliciosa. Eu acho que é parecido com aquele que a gente comeu. Eu acho que isso aqui não é alga, eu acho que isso aqui é aquele cogumelo. Vai ser legal, hein? Olha, eu acho que é um macarrão. Eu não entendi muito bem, deixa eu ver ela. Olha, achei legal esse negócio aqui, diferentão, Esse eu né? nunca tinha visto. Esse aqui é um macarrão que eu acho que deve ser o melhor, que é compridinho. Sei lá o que é isso. É um macarrão em formato de lótus. Eu acho que isso aqui é realmente um macarrão. Bem legal. Bem legal, Já né? me interessei. Olha que lindo. Deixa eu ver aqui, Nossa, achei legal esse aqui, viu? ó. Diferentão mesmo, olha só. Uma massa bem diferentona. Que E doido. ela botou bastante coisa ali. Já comemos muita massa na vida, mas essa daqui tá bem.
lindíssimos aqui. Achei uma massa poética. Gostei também. Isso aqui é em forma de lótus. Eu achei uma coisa meio em forma de flores. Claro. Bem legal. Uma visão ocidental. Custou 14 euros. Olha só. Bonito, né? Deve ser legal na consistência dele. É muito doido. Doido, né? Comentário. Deixa eu mostrar pra vocês isso. A parte de fora é mais consistente, mas de dentro é, tipo, bem fininha. Então tu morde e dá uma sensação de uma coisa, sei lá... Eu não sei explicar, mas é muito doido, tipo... Que tem várias pelezinhas por dentro, Parece sei uma lá. alga, assim, uma coisa meio... É, olha só. Vou tentar mostrar pra vocês. É apimentado. Aqui... Tipo, essa parte de fora é mais consistente, ó. Essa de dentro é mais molinha. Então tu morde isso aqui, aí tu passa pela coisa assim, o crack, e aí dá vários sentimentos por dentro, olha só. Cara, é muito doido. Muito legal isso aqui, uma obra de arte, viu? Adorei. Como é que eles fazem essa massa aí? Fiquei bem curiosa, mas achei muito legal. Realmente fiquei em dúvida de como é feito isso aqui, se vocês sabem, nos avisem. Mas isso aqui é muito legal. Eu gostei bastante. E vem bastante, né, pra essa porção aqui. É legal que tu come, tipo, em pedaços, assim, tipo um canelone. Eu gostei também. Fácil de comer. Olha ali quem chegou. A boca é cheia. Legal, Nossos amigos. E aí? Na hora de comendo. Bom? Tudo bom? Beleza. Olha isso, é um macarrão. Olha que doideira. Que isso? Ah, Doido, né? legal. Nossa, bonito. O que é? A textura é meio É um macarrão. Mas é tipo um Bem macarrão doido, que é né? uma bola. Gigante. Parece uma alga. Aham, parece. Umas coisas dentro, assim. Eu pensei que era Apimentado. vegetal. Sentem aí, sentem aí. Oh, é muito grande essa. Nossa, achei muito doido. Na verdade, começa ali. Ah, Tipo tá. arroz. Isso é tipo uma paralela também. Bom, nós vamos um conversar um pouco aqui. Depois a gente vai acabar nossa comida. Vou te falar que fazia tempo que a boca não ficava queimando tanto. Muito, muito. Você já. Fred e a Lari foram buscar uma comida também. E eu vou pegar um tangulo. Afinal, sobremesa, né? Ou será que eu pego um de uva? Não, eu vou pegar de morango. Uma criança feliz com seu docinho. O moço veio avisar que a gente deixou a câmera em cima da mesa. Aqui a gente deixa, tipo, câmera e celular pra marcar o lugar em cima da mesa. China, né? China, muito obrigado. Não tem nenhum perigo. Tô cuspindo fogo num nível que, meu Deus do céu. Sério. Isso aqui, pra quem não sabe o que é um doce mais clássico, se não o doce mais clássico da China, que é frutas envoltas em açúcar. A gente já falou sobre ele, o nome dele é tangulo. E é milenar, assim. Tá há mais de 1000 anos na cultura chinesa. Eu amo. Uma sucrinha do morango. É bem fininho assim, ó. Com morango bem cremoso e suculento. Juro, isso aqui é muito bom. Façam em casa. Não sei como é que se faz, mas façam. Fred e a Lari foram buscar uma comida, nunca mais voltaram. Devem estar na fila esperando fazer. Sabe por quê? Porque eles vão sem volta. Verdade, eles não vão voltar mais, é isso, pessoal. Brincadeira. Saúde! Saúde. O Will foi buscar a sobremesa dele, que era cerveja, e trouxe uma pra mim ainda. Ele disse que a gente tinha que brindar mais uma vez no fim dessa temporada. É, pô, tá acabando. Depois de Na amanhã verdade, também do Brasil. acabou, porque acabou de acabar esse vídeo, o último vídeo dessa temporada na China, que a gente amou tanto, porque a gente ama a China. Eu tô, assim, há mais de uma semana em negação, falando pro Will. Eu não tô pronta pra ir embora da China, eu não tô pronta pra ir embora da China, eu preciso voltar pra China, eu preciso ficar mais na China. Mas é isso, né? Estão a gente tem planejando que... já a próxima, será? Já planejando a próxima vinda pra China. Então a gente espera que vocês tenham amado essa temporada tanto quanto a gente amou, porque a gente ama esse país, a gente ama conhecer tudo isso daqui, lugares novos junto com Cultura, vocês. as pessoas. A olha, comida. a comida. Ai, o jeito que as coisas funcionam. Eu sou apaixonada pela China, eu sempre falo que a China pra mim é o lugar que eu olho e eu penso. A única sociedade no mundo que eu olho e penso, cara, isso é uma sociedade que tá dando certo. Polêmico falar isso talvez, mas pra mim é um lugar, Eu concordo completamente. assim, meu lugar favorito, o lugar que eu mais gostaria de China morar, eu acho que é a China, assim. Me dá esperança pro mundo. A China me dá uma coisa que me dá um sentimento bom de, nossa, as coisas podem dar certo. Pode, né? Pode ser um país muito massa. Enfim, a gente é apaixonado por esse país. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho também de conhecer com a gente. E se vocês não são inscritos, se inscrevam no canal, ativem as notificações. Deixem um comentário o que vocês acharam dessa temporada. E onde vocês querem nos ver esse ano, porque ainda dá tempo de fazer pedidos, viu? Então é isso. Um beijão e até a próxima temporada!
Conseguiram? Aí! Desculpa, demora. Não, que isso. A gente gravou, inclusive a gente falou que vocês vão sem volta, mas não, eles voltaram. É que a gente acabou o vídeo. Ele falou, aí eu falei, eles nunca mais voltaram. Ele falou que eles vão sem volta. E assim, Faz usar o nome do canal. É isso aí. Tchau, então. tchau! Se inscreve aí no canal. Se inscreve no deles também, você já deve ser inscrito, né? Ajuda todo mundo aí.